Oi, tudo bem? Sou o Luciano, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita força e muita alegria, que é o que podemos viver neste momento. Hoje, nossa temática vincula as revoltas messiânicas de Canudos e Contestado. Nosso objetivo é compreender os envoltos ideológicos de um mundo em transição e marcado pelo direito de viver. No Brasil da República Velha, temos dois movimentos de cunho messiânico. Primeiro, a Guerra de Canudos e segundo, a Guerra de Contestado. O movimento messiânico se apresenta com forte aspecto religioso, escatológico, em local de extrema pobreza, com um líder que prega a esperança de ver reproduzido na terra um reino divino, marcado pela utopia, ou seja, pela monarquia celeste. Para Euclides da Cunha, a Guerra de Canudos foi um confronto entre o movimento popular, de fundo sócio-religioso, e o exército da República, que durou um ano, entre 1896 e 1897. Na comunidade de Canudos, no interior do sertão baiano. Antônio Vicente Mendes Maciel, chamado de Antônio Conselheiro, nasceu no Ceará em 13 de março de 1830. De família tradicional, vivia nos sertões entre sua terra natal e Boa Viagem. O mesmo foi comerciante, professor, pregador, monge católico e advogado prático nos sertões de Ipu e Sobral. Após sua esposa tê-lo abandonado em favor de um sargento de milícia, ele foi para a pregação nos sertões. Passou a pregar e vagar pelos sertões, pregando o final dos tempos. Chegou a Canudos em 1893, tornando-se o líder do arraial e, ao mesmo tempo, atraindo milhares de pessoas. Canudos era uma comunidade forte que tinha Conselheiro como o líder, e Antônio Conselheiro acreditava que a República, recém-implantada no país, era a materialização do reino do anticristo na terra. Uma vez que o governo era eleito, seria uma profanação da autoridade da igreja para legitimar os seus governantes. A cobrança de impostos feito de forma violenta, a celebração do casamento civil realizado nos cartórios, a separação entre a igreja e o Estado eram provas de conselheiros para a proximidade do fim do mundo. Assim, Canudos era uma pequena aldeia que proibia álcool, prostituição, homossexualismo e outros. Surge durante o século XVIII, nas margens do rio Vaza-Barris, mas com a chegada do conselheiro passou a crescer e em poucos anos chegou a contar com 25 mil habitantes, quando Antônio Conselheiro vai denominar este local de Belo Monte. O arraial, como dissemos, configurou na mentalidade dos seguidores de Conselheiro como a terra prometida. Todavia, para os padres e os proprietários de terra, Canudos era apenas um reduto de fanáticos que deveria ser eliminado. Assim começou a guerra. Padres e coronéis pressionam o governador da Bahia para destruir o arraial. O governo baiano envia expedições militares que foram vencidas pelos homens de Canudo, que sempre lutam em favor da ideologia
e daquilo que acreditava, que era a monarquia celeste e a salvação pós-morte. Assim, diante da derrota, o vice-presidente da República, Manuel Vitorino, que ocupava a presidência, enviou a terceira expedição, comandada pelo então famoso Coronel Moreira César. Para o governo era uma questão de honra aniquilar os fanáticos. Contudo, a expedição de Moreira César foi derrotada e ele morto em combate. Com isso, as sucessivas derrotas, os militares mostram mais uma vez que existe duas questões a ser analisadas. Primeiro, os seguidores de Conselheiro conheciam bem a geografia da região. Segundo, que eles lutavam pela sobrevivência e pela salvação da alma, acreditando que travava uma guerra santa. No Rio de Janeiro, a elite acusava o presidente de fraqueza na repressão ao movimento, considerado por muitos como monarquista. Prudente de Moraes então ordenou ao ministro da Guerra, o Marechal Bittencourt, que embarcasse para a Bahia e assumisse o controle direto das operações. Foi então organizada a expedição que deu fim a Canudos, com mais de 5.000 homens, sob o comando do general Arthur Oscar, com ordem de destruir e matar. Após o intenso bombardeio de canhão, a missão foi cumprida. Canudo foi totalmente destruído em 5 de outubro de 1897. Por outro lado, outra revolta messiânica que temos é a chamada Guerra de Contestado, também de cunho messiânico, aconteceu nos limites entre os estados do Paraná e Santa Catarina, entre 1912 e 1916. Já existia uma intriga, já existia uma contestação sobre a questão da divisa entre os dois estados. O governo brasileiro entregou uma grande quantidade de terras nesse contexto, nesse local, para algumas madeireiras estrangeiras e para grandes proprietários. Porém, de um modo geral, vai criar uma intriga entre essas madeireiras estrangeiras e os camponeses. Por outro lado, esses camponeses vão reunir-se em torno do monge José Maria Santo Agostinho e de seus ideais messiânicos. O motivo do conflito também foi a construção de uma estrada de ferro que ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul, ter deixado muitas pessoas em más condições de vida, em detrimento dos interesses dos grandes proprietários, dos coronéis e da empresa norte-americana Brasil Companhia, que, com o objetivo de construir a estrada de ferro, precisava de mão de obra, levando assim muitas pessoas para a região. Ao mesmo tempo, o governo cedeu uma grande extensão de terra para essa companhia, com cerca de 15.000 metros em volta ou paralelo à estrada de ferro que foi construída no limite do Paraná e de Santa Catarina. Mas aproveitou o pretexto e também desapropriou alguns camponeses quando descobriu que poderia lucrar com a erva mate e com a extração de madeira do local. A divisa do estado de Santa Catarina e do Paraná, como dissemos, era um local de conflito. Assim, nesse contexto, inicia o que nós chamamos de Guerra do Contestado. O Regimento de Segurança do Paraná é enviado para o local a fim de obrigar os invasores a voltar para Santa Catarina. Em 22 de outubro de 1912, a polícia do Paraná deu início a um ataque que resultou na chamada Batalha do Irani, em um lugar chamado
Banhado Grande, na qual morreram 11 sertanejos, entre eles o líder messiânico José Maria e 10 soldados, inclusive o coronel João Galberto. José Maria foi substituído por João Maria, também da mesma ideologia. No decorrer da guerra, em 8 de fevereiro de 1914, numa ação conjunta, agora a guerra já não é mais por questões contestatórias de divisas, a guerra agora é contra o camponês. Une-se Santa Catarina, une o Paraná e o governo federal no sentido de expulsar e de massacrar os camponeses. Assim, é enviado a Taquarussu um efetivo de 700 soldados equipados com artilharia, metralhadora, canhão e outros. Desse modo, a tropa governamental logo vai incendiar todo o acampamento, queimando mais de 8.000 casas. Em 9 de março de 1914, embalada pela vitória de Taquarussu, que tinha destruído completamente o acampamento, as tropas cercam e atacam Caraguatá, porém com um resultado desastroso, culminando na fuga em pânico das tropas que foram perseguidas pelos revoltosos, pelos contestadores. Esta nova vitória encheu os contestadores de ânimo. O fato repercute em todo o Brasil e principalmente na região, trazendo para o reduto ainda mais pessoas com interesses afins, mas também atingiu em cheio a moral do governo federal. Para dar fim à guerra do contestado, o então governo federal enviou para a região 90.000 homens do exército brasileiro, uma pesada artilharia e alguns aviões que tinham o objetivo de observar a movimentação dos rebeldes. Após diversos conflitos e perseguições, a guerra chega ao fim em agosto de 1916. Enfim, a terra habitada pela população do Quadrante Santo volta a pertencer aos latifundiários e coronéis. A população pobre, entretanto, voltou para a situação de miséria e fome. A guerra do contestado durou 4 anos e deixou um resultado de 12.000 pessoas mortas e 8.000 casas incendiadas. Além disso, no fim do conflito foi assinado no Rio de Janeiro o Acordo de Limites entre Paraná e Santa Catarina, e a partir daí surgem novas cidades, como, por exemplo, Mafra, Joaçaba, Chapecó e Porto União. É isso aí, vamos que vamos e até mais.